O ministro Alexandre de Moraes autorizou hoje Bolsonaro a receber visitas de relator de projeto da anistia, de líderes da oposição e de caciques do PL. Então vamos até Brasília, onde o repórter Afonso Marangoni tem as informações. Oi, Afonso, esse tema de perdão aos condenados pela tentativa de golpe de Estado movimentou os três poderes nesta segunda-feira, né, Afonso? Boa noite. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. De fato, isso está movimentando Brasília nos últimos dias e de forma especial hoje. Olha, em relação a essas autorizações, ao todo foram 6 liberações por parte do ministro Alexandre de Moraes para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou ler aqui os nomes que tiveram essa autorização. Adolfo Saxida, este foi ministro, do governo Bolsonaro. Rodrigo Valadares, um deputado que foi relator de um projeto de anistia, que depois ficou parado por decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, além de Rogério Marinho, senador da República, Wilder Moraes, também senador, Sóstenes Cavalcante, esse deputado líder do PL na Câmara dos Deputados, e o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL. Em relação a ele, tem uma especificidade. O Valdemar, a defesa do Bolsonaro pedia que o Valdemar pudesse visitar Bolsonaro periodicamente, toda semana, mas a autorização neste despacho veio apenas para a visita, então, mais próxima de acontecer. No caso, também teve uma autorização de visita de um grupo de pessoas que fazem um grupo de oração. Isso foi determinado, pedido pela defesa e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Portanto, também esse grupo de oração está autorizado a ir à casa do ex-presidente. Em relação ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Tarcísio pediu ao Supremo para fazer a visita e o Moraes encaminhou à defesa de Bolsonaro este pedido para ver se eles concordam ou não. Mas a tendência natural é que Tarcísio seja autorizado a visitar o ex-presidente e ele pede para que esse encontro se dê amanhã. Olha, inclusive o governador ele cancelou uma viagem que faria aqui a Brasília hoje para articular justamente, viu, Laerte, essa questão de anistia aos golpistas de 8 de janeiro, e também envolvidos na questão do golpe de Estado. No caso, então, do governador de São Paulo, ele teria reunião com várias autoridades, por exemplo, o próprio Hugo Mota, que é presidente da Câmara e é do Republicanos, mesmo partido do governador. A propósito, falando do Hugo Mota, hoje ele teve um encontro com o presidente Lula. Foi um compromisso fora da agenda oficial, mas naturalmente essa questão da anistia foi um tema tratado e o presidente Lula reforçando, que o governo e ele pessoalmente é contrário à possibilidade de anistia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decano aqui da Corte, hoje ele participou de um evento em São Paulo e deu uma série de recados em relação, inclusive, à questão da anistia, por isso movimentando os três poderes. Laerte, ele disse que esse texto de anistia para Bolsonaro ou para os condenados por golpe é ilegítima e também inconstitucional. O ministro disse que tem diálogo, o Supremo se relaciona com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado e que confia, na posição deles de respeito à institucionalidade. Portanto, ele não vê espaço para essa questão em relação à anistia. Ele também criticou o voto do ministro Luiz Fux, que foi o único divergente na primeira turma em relação às condenações a Bolsonaro e os outros réus do núcleo crucial da tentativa de golpe. O Gilmar Mendes disse que o voto de Fux está preenchido de incoerências. Olha, uma informação de agora há pouco, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu 24 horas para a Polícia Penal do Distrito Federal explicar detalhadamente a escolta que foi feita a Bolsonaro para o exame e o procedimento cirúrgico que ele realizou ontem, no último domingo. Tem uma cena que o ex-presidente fica em pé por mais de 5 minutos, cumprimentando apoiadores, enquanto eles gritam palavras de ordem e tiram fotos. E o ministro Alexandre de Moraes, entre os questionamentos, quer saber por que Bolsonaro não embarcou imediatamente no carro e foi escoltado para voltar para casa e teve esse tempo para fazer esta cena aí, que foi, inclusive, repercutida. O Bolsonaro, que passou por um procedimento cirúrgico no domingo para remoção de 8 lesões de pele e também foi diagnosticado ali com anemia e também uma imagem residual de pneumonia. O presidente fez os procedimentos autorizados pelo Supremo, mas agora o ministro pediu mais detalhes sobre a escolta feita pela Polícia Penal aqui do Distrito Federal.
Lembrando que o Bolsonaro ele cumpre prisão domiciliar, ele está condenado, né, mas ainda aguarda o trânsito em julgado para, de acordo com a decisão do Supremo, cumprir a prisão em regime inicialmente fechado. Agora nós voltamos ao estúdio.